Glória a Deus, aleluia. Eu sou da amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Confesso aos irmãos que estou mais do que nervosa. Peço aos irmãos que me ajudem a pregar a palavra do Senhor. É o livro que nós vamos abrir, é o livro de 2 Crônicas, capítulo 7. Somente o versículo 14, meus irmãos. Onde se encontra aqui a palavra do Senhor sobre a campanha. Campanha de avivamento. Quem achou, diga espere por mim. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Amém. Glória a Deus, aleluia. Livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Lemos. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos altos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Podem sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Meus amados irmãos, pedi muita ajuda ao Espírito Santo para estar pregando hoje à noite, porque é mais do que uma grande responsabilidade. É algo que você não pode subir neste altar de qualquer forma, de qualquer maneira. Não é só, eu vou subir e pregar. Não, não é você, é o Espírito Santo que vai lhe conduzir. Eu já sou grata a Deus pela minha rica oportunidade. Eu sou grata aos meus bispos, Bispo Josias, Bispo Alexandra. Que Deus abençoe esse casal maravilhoso. Meus amados irmãos, estamos em uma campanha de avivamento e queremos com certeza ser avivados pelo Espírito Santo. Mas para que isso aconteça, nós devemos saber de algumas coisas. Devemos fazer algo para que nós possamos ser avivados. E o livro de 2 Crônicas, em qual acabamos de ler, é um livro em que há uma grande receita, uma receita de mão cheia, para que possa acontecer um grande avivamento. E eu estarei falando desta receita e compartilhando também com meus irmãos. Eu montei meu sermão e pedi ajuda a Deus, que fosse referente ao versículo 14, onde fala de se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter de seus maus caminhos. O primeiro tópico é diálogo com Deus. Como assim, diaconisa Carinho? É para falar de avivamento. Mas para você ter um avivamento, você precisa saber o passo a passo para que isso aconteça. Não é só dizer, hoje eu quero ser avivada, hoje eu quero o batismo com o Espírito Santo e não fazer o passo a passo. Não é assim, não é tão simples. Você precisa ter um diálogo com Deus. Ter uma conversa, passar a falar com Ele, passar a buscar a Ele, a se entregar em seus pés. O primeiro ponto é rendendo-se ao Senhor. Para que nós possamos, aqui vai começar a receita. Quem quiser anotar é muito bom, mas anote aí na sua mente e no seu coração, para que você venha entender que um grande avivamento também tem uma grande receita. O primeiro ponto é rendendo-se ao Senhor. Agora nós vamos falar que para que você possa ter um grande avivamento, você tem que se render ao Senhor, que é se humilhar, a palavra original. Então eu fui buscar o significado de se humilhar e daí ver várias palavras. É você se render ao controle de algo ou de alguém. No caso, não há você se render ao controle de ninguém, senão de Deus, que é o nosso Criador, autor e consumador da fé. Então, meus irmãos, vamos falar sobre você se render ao Senhor, sobre eu se render ao Senhor. Porque para que nós possamos ter um diálogo com Deus e um grande avivamento, temos que ser rendidos aos pés do Senhor, temos que nos humilhar. E entenda, meus irmãos, que se humilhar, já está dizendo, não é eu humilhar meu irmão me humilhar, não, é você se humilhar perante ao Senhor. É você se render a Ele e dizer, Senhor, eu não posso, mas Tu podes. Senhor, eu não faço, mas Tu faz. Senhor, nada sou sem Ti, Deus. É se render ao Senhor. Como referência, meus irmãos, de rendendo-se ao Senhor, trouxe um servo do Senhor, à luz da Bíblia, um profeta de Deus, um líder de uma nação, a qual chama-se Moisés. Moisés soube se render ao Senhor para ter um grande avivamento em sua vida, para liderar a nação de Israel. Quando Deus foi de encontro a Moisés, para falar com ele, para que ele viesse libertar o povo, Moisés já começou colocando grandes barreiras. É o mal do ser humano.
Deus quer fazer algo por nós, mas nós não queremos se render a Ele, então colocamos grandes barreiras na frente. Ah, Senhor, não dá. Ah, Senhor, quem sou eu? Ah, Senhor, o que posso fazer? O que vou fazer? O que vou falar? Oh, meu Pai, quando eu chegar lá, o que vai ser? Não, não é assim, é simplesmente você se render. E você pode ir lá em Êxodo 3, capítulo 4, se você quiser, quando você chegar na sua casa, e refletir que Moisés, ele colocou várias barreiras para não fazer o mandado do Senhor. Ele colocou várias barreiras para não se render ao pedido do Senhor. Pedido não, mandado. Ele não quis. Ele disse, Senhor, quando Deus disse, Moisés, tira as sandálias do teu pés, pois aonde tu pisas é terra santa. Ouça o que eu te digo, eu vi a aflição de meu povo, vi o clamor de meu povo, vi meu povo na escravidão, nas mãos de Faraó, o rei do Egito, e escolhi a ti para que possa libertar o meu povo. Deus não escolheu outro, meus irmãos, Deus escolheu a Moisés. Moisés já havia fugido do Egito muitos tempos atrás, mas Deus foi de encontro com ele para que ele viesse libertar o seu povo. E quando Deus vai chamar Moisés, Moisés coloca a primeira barreira. Ah, Senhor, quem sou eu para libertar o teu povo? Então Deus vai e fala, Moisés, vai e eu serei contigo, e tu falarás somente o que eu disser, e irá fazer somente o que eu mandar. Moisés já coloca a segunda barreira, Senhor, e se me perguntar quem me enviou, o que eu irei dizer? Eu irei dizer que é o Deus de Israel, e se me perguntarem qual é o teu nome? Então Deus já vai de encontro a Moisés, no capítulo 3, versículo 14, onde ele diz, diga para o meu povo, que quem te enviou foi o Deus de Israel, e o meu nome é o Eu Sou. Então Moisés já começou ali a colocar outra barreira. A terceira barreira, ele disse, Senhor, não crerão em mim, que farei eu lá? Então Deus responde a Moisés, em capítulo 4, versículos 6 e 7, Moisés, vai, eu serei contigo e eles hão de crer. E caso não creram, eu irei fazer um ato, meu filho, para que eles possam crer. E o ato que Deus fez com Moisés foi, joga teu cajado no chão, ele se transformará em uma serpente. Mas assim, quando Deus faz esse ato com Moisés, Moisés corre da serpente. Se você quiser confirmar na Bíblia, pode. E quando Moisés foge da serpente, Deus diz, volta, Moisés, pega a serpente pelo rabo, porque foi eu que te mandei. Então Moisés pega a serpente pelo rabo e ela volta a se tornar em cajado. E esse foi da operação do milagre do Senhor, que ele fez para que o povo acreditasse em Moisés. Então Moisés colocou outra barreira, mas Senhor, somente isso não crerão. Então Deus disse, Moisés, quando chega lá, coloca a tua mão no teu seio e tira. E há de ser que quando tu tirar, haverá uma lepra, tua mão ficará branca. E Moisés fez dessa forma. Quando ele tirou a mão dele estava leprosa, estava feridenta e branca. Então Deus disse para Moisés, Moisés, em seguida tu coloca novamente tua mão no seio e tua mão se tornar uma pele limpa e pura como era antes. Mas Moisés, não satisfeito com o que Deus tinha feito e ia de fazer, colocou mais uma barreira. Ah, Senhor, não sou homem eloquente, sou pesado de boca e pesado de língua. O que Moisés estava querendo dizer ali, meus irmãos, é que ele não era digno de libertar o povo de Israel e que ele era gago. Quando ele diz, sou pesado de boca e pesado de língua, é que ele era gago e não ia saber falar para que o rei Faraó pudesse entender. Então Deus diz, ah, Moisés, teu irmão vem de encontro contigo. E você pode ver que Deus envia Arão de encontro com Moisés. Então Deus diz, vai, Moisés, e faz a minha obra. Mas aí Moisés coloca a última barreira, a quinta barreira. E ele diz, Senhor, envia outro, pois não posso ir, nem quero ir, quem sou eu? Então Jesus, a palavra de Deus diz que Deus se ira com Moisés e diz, Moisés, vai que eu sou contigo e eu que farei na tua vida. Teu irmão vem de encontro contigo. E ali no momento que Deus se irou com Moisés, Moisés entendeu, ah, Jesus, quem sou eu? Ah, Deus, quem sou eu? Me rendo perante ti, me humilho perante ti, porque não é a minha vontade nem é o meu querer. Assim como foi dito no louvor de hoje à noite, muitas das vezes tentamos da nossa forma, insistimos da nossa forma, mas no final o resultado é o mesmo. Nós se rendemos ao Senhor, porque nós sabemos que não sou eu nem é você, é Deus. E se nós não se render ao Senhor, como que possamos ter um grande avivamento em nossa vida? Como que possamos ser batizados
com o Espírito Santo, ter vidas rendidas no santo altar, se nós não se rendemos ao Senhor. Temos que ser espelho para o mundo. O mundo aí você já não reconhece hoje quem é e quem não é. Antigamente se reconhecia pelas vestes, pelo falar, pelo pronunciar, mas hoje em dia nem assim você reconhece um cristão verdadeiro. Então nós temos que ser espelhos em tudo. Então Moisés ali se rende ao Senhor, ele se humilha perante ao Senhor. É como diz aquele louvor a qual o bispo louvou: tentei do meu jeito, tentei mudar minha vida, mas não consegui. Tentei ser independente, mas também não deu. Eu procurei pela força, mas era pouca e não deu. Então ali aquele louvor se retrata de que ele tentou de várias formas, tentou do seu jeito, insistiu no seu jeito, mas viu que sem Deus não adiantaria de nada. Quando ele viu que a resposta ali, a receita ali era se render ao Senhor, ele diz: eu me rendo, Senhor. Prefiro ir com Cristo sofrendo, mas não quero ficar um minuto sozinho. Assim é como nós devemos fazer, meus irmãos. Não é da forma que eu quero, não é da forma que queremos. Temos que se render ao Senhor, temos que se humilhar perante Ele, para que Ele venha fazer uma boa obra em nossas vidas. A palavra de Deus diz que onde há fogo de Deus, onde há a glória de Deus, é um lugar aprovado por Ele. Aqui tem fogo e aqui tem glória. Aqui é mais do que um lugar aprovado por Deus. Basta nós somente se ligar e entender que Deus é em nossas vidas. Então que nós possamos entender que o segredo a primeira receita é se render ao Senhor, se humilhar perante Deus. Sabe, em momentos de nossas vidas, e muitas das vezes eu não generalizo em todos, mas a boa parte, é que quando está passando por um momento dificultoso, a primeira coisa que faz, liga o Wi-Fi, entra no WhatsApp, entra no Facebook, entra no Instagram e passa a relatar: Senhor, tu sabe de todas as coisas, estou sofrendo, e passa ali, dá uma receita da sua vida, a qual está errado, meus irmãos. Se você quer se render ao Senhor, você tem que desabafar com Deus, não é desabafar com as redes sociais, porque nem todos que estão ali vendo e dizendo: Deus vai ser contigo, nem todos que estão ali dizendo isso é porque quer a tua vitória, nem todos que estão ali ao teu lado, batendo no teu ombro, é porque está contigo. Ó, meus irmãos, devemos render-se ao Senhor não só no momento das fraquezas, não só no momento da escassez, mas também no momento da bênção. É se render ao Senhor em todos os momentos. O segundo ponto é oração constante. Esse é o segundo ingrediente da nossa receita. Uma oração constante. Para você ter um grande avivamento com Deus, você tem que orar ao Senhor. Até porque a palavra de Deus diz que quando oramos ao Senhor, estamos falando com Ele. E quando abrimos a sua palavra, é Ele respondendo nossa oração. Não sei se para exortação, edificação ou consolação, mas a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela penetra juntas e medulas, vai na divisão da alma e do espírito. Não tem outra. Tem muitos por aí dizendo: eu vou ali buscar uma profecia. Meus irmãos, aqui tem 66 profecias para você, tanto no Antigo como no Novo. É a palavra de Deus, meus irmãos, que diz: meus irmãos, uma oração constante. Como não trazer como referência irmão Daniel, um profeta do Senhor. Daniel, a qual nós sabemos, no momento em que ele foi jogado, antes de ele ser jogado na cova dos leões, ele foi posto à prova por Deus. Deus quem o provou. Deus queria testar a sua fé. Deus já sabia do resultado, mas Deus não queria somente mostrar para ele, mas também mostrar para toda a humanidade, e que Deus era com ele. Daniel era um homem de oração. Um homem qual ele orava não só uma vez no dia. Ele cumpria com o que a palavra do Senhor dizia: meditai na palavra do Senhor e buscai a Ele de dia e de noite. Era assim que Daniel fazia. Daniel orava 3 vezes ao dia, pela manhã, pela tarde e pela noite. Eu não estou dizendo que é para você fazer isso. Bom seria que fizesse, mas que nós possamos ter como referência e como espelho o profeta Daniel. E ele não somente orou quando estava na escassez ou no momento de angústia, ele orou também na sua abundância. Ele orou também nas suas bênçãos.
E que nós possamos fazer para esse segundo ingrediente dessa receita é tomar como inspiração o profeta Daniel e orarmos constantemente. É em todo tempo orar ao Senhor. Se levantou com vida, agradece. Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Foi merendar, obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia. Foi almoçar, obrigado, Senhor, por o Senhor ter colocado na minha mesa. Obrigado, Deus. É agradecer a Deus por tudo em oração constante, viva e eficaz. Não é orar hoje, daqui a 3 dias, não. É orar todos os dias, se possível for, em todos os momentos. Se você vai sair, apresenta a sua ida ao Senhor. Se você se levantou pela manhã, apresente já, consagre já o seu dia ao Senhor, para que Ele venha tomando à frente a direção, meus irmãos. Também, meus irmãos, que nós possamos também ter como referência o livro de Mateus, a qual vai falar: quando for orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em secreto, e ele te recompensará em público. Ele te responderá em público. Aqui também é uma grande referência, a qual tem muitos aí perdendo a sua bênção porque toca trombeta. E o que é tocar trombeta, diaconisa Karine? É você orou hoje, você jejuou hoje, e depois você está que nem os fariseus. Eu jejuei, eu orei ao Senhor. Os fariseus faziam dessa forma. Quando Jesus chamava os fariseus de raça de víboras e hipócritas, é porque eles faziam e iam às sinagogas e tocavam a trombeta. Dizia: eu consagrei, eu jejuei, eu orei. O certo é dizer que orou, mas para que você venha ter uma bênção, você não pode dizer que jejuou enquanto seu jejum não acabar. Você não pode dizer que consagrou enquanto sua consagração não acabar. Porque no momento que você está jejuando e diz: eu estou jejuando, a partir daquele momento que você fala desta forma, você está tocando trombeta. E ali, a partir daquele momento, eu aprendi com o meu bispo que você já começa a perder na bênção. Então, meus irmãos, que nós possamos tomar como referência e orar ao Senhor constantemente. Eu ultimamente, há tempo já, eu só dizia: Senhor, só tenho tempo de orar à noite. Depois de umas doutrinas, um culto de ensino, e aí o bispo diz: não é que você não tem tempo, é que você tem que saber administrar o seu tempo. Porque tempo você tem. Temos 24 horas no dia. Será possível que nessas 24 horas você não pode tirar 20 minutos de concentração e orar ao Senhor? Ah, mas eu vou para o trabalho. Vai orando. Ah, mas é porque eu vou ali na academia. Vai orando. Ah, eu vou ali num banco. Vai orando. Já vai apresentando ao Senhor. Nós podemos orar ao Senhor, meus irmãos, não é nós somente. Muitos acham que orar ao Senhor é somente dobrar os joelhos. É também. Mas também é em mente. É você pedalando numa bicicleta, é você dirigindo um carro, é você dirigindo uma moto, é você sentado numa cadeira, é você esperando numa fila de um banco, é você esperando na fila de alguma coisa para o governo. Sempre constante oração, sempre orando, até porque é de extrema importância apresentarmos ao Senhor. Meus irmãos, o segundo tópico é o passo das nossas trajetórias. Passo das nossas trajetórias em busca a Deus. Tem, diaconisa Karine? Tem que ter. Porque a nossa busca a Deus também é uma trajetória. Também é um processo. Nós temos que entender e compreender que a nossa trajetória com Deus, ela é longa, meus irmãos. Ela não acaba aqui nessa terra, não. Ela prossegue para o céu, meus irmãos. E o primeiro ponto do segundo tópico é mudança de vida. Assim que nós passamos a querer ter um avivamento, a querer ter uma intimidade com Deus, a querer ter algo com Deus sobrenatural, o primeiro passo que temos que tomar é mudança de vida. Como, diaconisa Karine? Aqui, no pé do altar. Rendendo sua vida ao Senhor, entregando sua vida a Ele, dizendo: Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Vem ser o autor e consumador da minha vida. Vem trabalhar na minha casa. Entra e faz morada. É aqui que começa a mudança de vida. Que é como referência, mulher samaritana. Todos sabem da história de mulher samaritana. Em Mateus capítulo 6. João capítulo 4, versículo 4 e diante.
a qual vai falar que uma mulher samaritana vai de encontro ao poço de Jacó. E Jesus vai de encontro também ao poço de Jacó. Chegando lá, Jesus pede água a ela e ela diz: como tu pedes águas a mim? Jesus replica para ela: se soubesses quem eu sou, tu que pediria água a mim. E quando Jesus disse isso a ela já fica meio recuada, procurando entender algo. E Jesus, então, resumindo, meus irmãos, Jesus chega nela e diz: eu tenho água da vida eterna. Uma água a qual, se você tomar, você não vai sentir sede. É uma água para a alma, uma água para o espírito, uma água qual dá salvação de vida. Foi isso que Jesus disse para ela: é uma água de vida eterna. Agora estou lhe dando a salvação, a fazer morada no céu, juntamente comigo e com meu Pai. Foi isso que Jesus quis dizer para ela. Então ela diz: me dá, Senhor, dessa água. E ele diz: dessa água tu não terás sede. Então Jesus continua falando: vai, chama teu marido. E ela diz: Senhor, não tenho marido. E ele replica: dissestes bem, tivesse 5 maridos e o que tu tem não é teu. A partir do momento que Jesus falou aquilo para ela, Jesus não falou apontando o seu pecado. Jesus não foi ali caluniando o seu pecado, falando com uma voz de tom de arrogância ou de algo assim. Não. Jesus falou com amor, com mansidão e disse: dissestes bem, e o que tem ainda não é teu. Então ali ela se rende ao Senhor, ela se humilha ao Senhor. Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. Jesus nunca diz: vai, está curado. Ele diz: a tua fé te salvou. Porque quando ele diz: vai, a tua fé te salvou, ele te salva, ele cura a tua alma, cura o teu espírito, cura o teu corpo e faz habitação no teu corpo, habitação na tua alma e habitação no teu espírito. Por isso que ele diz: vai, a tua fé te salvou. Estou te dando a oportunidade de sentar comigo numa mesa de ceia, a qual é a última ceia e que Jesus estará conosco. É uma grande ceia, última não, é uma das primeiras, creio eu. Então, quando Jesus diz: vai, a tua fé te salvou, ele está dizendo: estou te dando a oportunidade. Não estou julgando o teu ser, nem estou apontando o teu erro, nem teu pecado. Eu quero você para mim, você é exclusivo meu. Investi na tua vida e não quero e nem posso perder. É isso que ele está dizendo, meus irmãos. E ali de imediato, ela já faz a mudança de vida dela. Nós podemos ver que assim que ela recebe essa palavra de Jesus, ela sai com grande felicidade. Já recebeu a unção da alegria. Já sai com o seu semblante mudado. Ali literalmente transformada, porque Deus a perdoou. Isso aí, Deus lhe deu a palavra de libertação dos seus pecados. Então, a partir do momento que ela sai dali, ela já sai uma missionária de Deus. Já sai pregando o evangelho, já sai com uma mudança de vida e entendendo que deve ter mudança para estar com Cristo. Tem muitos que dizem por aí: ser cristão não é fácil. Realmente não é. Ser cristão é difícil e eu acho meio que impossível. Eu já vi um meme que um senhor diz assim, numa reportagem. O repórter pergunta para ele: o que é que o senhor está fazendo de mais difícil na sua vida? E ele diz: o que eu inventei e que eu acho mais difícil na minha vida, eu inventei de ser crente. Pense numa coisa difícil. Você não pode fazer nada, você tem que prestar atenção em tudo, e mesmo você fazendo as coisas certas, ainda corre o risco de ir para o inferno. Porque você não pode errar em nada. Mas por que, meus irmãos, isso? Porque Jesus quer libertar do pecado. Até porque no céu não entra pecado. É a palavra de Deus que diz, meus irmãos, não sou eu. Já diz aquele louvor: no céu não entra pecado. É o louvor que diz, e a palavra de Deus. Deus quer aqui salvar as vidas, para que naquele grande dia, quando Ele vier buscar a sua igreja, possamos subir juntamente com Ele, sem pecado, sem culpa na alma, sem nada, somente com a honra e glória de subir com Ele. E é isso, meus irmãos, que Ele faz na sua mudança de vida. Basta você querer, basta você dar um passo. Tem muitos que dizem: eu só vou para Jesus quando Jesus tocar no meu coração. Entenda, Jesus é educado. Ele não vai logo tocando no seu coração. Ele vai pedir.
Ele vai dizer: filho, posso fazer morada? E aí cabe você a tomar uma decisão. Se você quer uma mudança para a sua vida, ou se você quer continuar na mesmice. Continuar da mesma forma que está, aonde o Satanás está rindo e dando gargalhada da sua cara. Glória a Deus. Também não fique em dúvida. Até porque o próprio diabo diz que a partir do momento que você se encontra em dúvida, já é dele. Não é nem mais de Deus. Porque a dúvida já vem do próprio diabo. Com o crente só tem duas palavras, meus irmãos. Você pode ler na Bíblia. É sim, sim e não, não. Mais do que isso é do maligno. Então, meus irmãos, ali a mulher samaritana já demonstrou sua mudança de vida e ela saiu gritando para que todos ouvissem. O Messias se encontra aí, revelou toda a minha vida, não me julgou nem me apontou, mas me deu a palavra de liberdade e me salvou e me tirou das garras de Satanás, da escravidão do pecado. E ela saiu ali, e creio eu e sei que ali foi mais do que um papel de missionária, a qual ela saiu pregando o evangelho de Deus, dizendo para todos: Jesus me salvou, Jesus curou minha alma, Jesus curou meu espírito, Jesus me salvou. E ali ela já demonstrou sua mudança de vida. O segundo ponto, meus irmãos, é intimidade com Deus. Intimidade com Deus também é um ponto fundamental para ter um grande avivamento com o Pai. É um ponto fundamental para ter um grande avivamento com o Espírito Santo. Sabe por quê, meus irmãos? Como que você quer um avivamento com Deus? Se só o que você faz com Deus é: oi Jesus, bom dia, tchau Jesus, boa noite, estou indo dormir, obrigado pelo dia de vida e amém. Não ora, não jejua, não consagra, não lê Bíblia. E não é simplesmente somente ler Bíblia, mas praticá-la à isca, sempre praticando ela. Isso é ter intimidade com Deus. Eu fui buscar no hebraico o que é ter intimidade com Deus, porque a palavra original é buscar a face de Deus. Então eu fui buscar e achei é ter intimidade. E eu fui procurar, e o que é intimidade? Porque para mim ter intimidade é como se fosse dois amigos ou mais do que dois amigos. E eu fui me aprofundar cada vez mais. E ter intimidade com Deus não é somente ele ser seu amigo, não é somente ele ser mais do que seu amigo, é ele ser seu pai, conselheiro, salvador, ajudador nas horas boas e nas horas difíceis. E tem todo um questionário. Se eu for falar o que é intimidade com Deus, nós vamos passar a noite aqui. Mas eu vou falar os mais principais. Intimidade com Deus é orar. Falar ao Pai, porque falamos ao Pai em oração. É jejuar, sacrificar essa carne velha, porque isso é uma carne velha. Sacrificar a velha natureza é se consagrar ao Senhor, já começando ali com as primícias, consagrando o seu dia a dia. Porque não sabemos o que irá acontecer daqui a 5 minutos não, meus irmãos. Não pertence a mim nem a você, pertence a Deus. É consagrar ao Senhor. Intimidade com Deus é ler a sua palavra e praticá-la ao profundo. É você ali ver: Senhor, a tua palavra diz que isso está certo, vou continuar assim. Senhor, a tua palavra diz que isso está errado, vou consertar. A tua palavra diz que assim, da forma que eu estou fazendo, está totalmente errado. Eu vou consertar porque eu quero intimidade contigo. Eu estou buscando também, meus irmãos. Temos todos nós que buscar intimidade com Deus. E você sabe o que mais é intimidade com Deus? É ter crédito no céu. Tem coisa melhor? Não tem, meus irmãos. Não tem coisa melhor do que você ter crédito no céu. Você orou, Jesus respondeu. Você orou, Deus já agiu. Você orou, Deus entrou com providência. Isso é ter intimidade com Deus. É ter crédito no céu. Ter galardões no céu. E como não ter como referência o próprio livro que lemos? 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 11 em diante. Vai dizer que Salomão orou ao Senhor. Isso era um homem de intimidade. Estou dizendo homem da Bíblia. Aqui na Bíblia, isso era um homem de intimidade. Mas aqui nos nossos dias tem aqui um homem e uma mulher de intimidade com Deus. Um homem e uma mulher de Deus que persevera por nossa vida. Um homem e uma mulher de Deus que ora pela nossa vida sem cessar. Você pode ter certeza de uma coisa: enquanto você está dormindo de madrugada, tem vidas intercedendo pela sua. Tem líderes intercedendo pela sua. No caso aqui, esse casal abençoado, para a honra e glória do Senhor Jesus.
Sou mais do que grata a Deus por esse casal ter chegado em nossas vidas. Foi Deus, meus irmãos, não foi outra coisa, não foi coincidência. Foi através de uma venda de uma Bíblia e foi Deus que mandou. Não foi coincidência nenhuma. Para o mundo é uma coincidência. Mas para nós que somos cristãos, sabemos que isso é mais do que coincidência. Sabemos que isso foi Deus. E é Deus e sempre será Deus. Então, meus irmãos, Salomão tinha uma intimidade com Deus. Assim que Salomão orou ao Senhor, Salomão construiu primeiramente ele construiu o templo do Senhor. Em seguida construiu sua casa, orou ao Senhor pedindo resposta a Deus em prol dele e do povo. E assim que ele orou, sacrificou o Senhor, sacrificou a carne velha dele. E de todo o povo de Israel, Deus respondeu. Tá vendo que é ter crédito com Deus? Tá vendo é o que você ter galardões nos céus? Tá vendo que é você ter mais do que uma intimidade? De imediato Deus respondeu. Deus disse: Salomão, serei com tua casa e serei contigo. E tenho escolhido este lugar para eu habitar. Isso é ter intimidade com Deus. E Deus disse mais: haverá descendências de ti que irá subir no trono. Assim como Deus prometeu para Davi, também prometeu para Salomão. Porque eram homens tementes e de intimidade com Deus. Todos os dias eu peço ao Senhor: Deus, faz eu ter uma intimidade contigo sobrenatural. Sobrenatural. Mais do que eu possa imaginar. Porque é uma coisa maravilhosa você ter uma intimidade com Deus. Meus irmãos, ter intimidade com Deus também é quando você é apontado, caluniado, e você não resolver com as próprias mãos. É você descer o seu joelho: Jesus, me caluniaram, Jesus, me apontaram. Tenho intimidade contigo e tenho crédito no céu. Age, entra com providência. E Deus age, meus irmãos. Deus entra com providência. Você pode ter por experiência e inspiração a Davi. Davi, quando viu ali os seus inimigos atrás dele, ele disse logo ao Senhor: Senhor, vai de encontro, meus inimigos estão aí, querendo me matar. O inimigo está por aí, ao meu redor. O leão está querendo para mim me tragar. Vai de encontro, Senhor. E Deus sempre ia de encontro ao que Davi pedia. Deus sempre atendia a oração, tanto dos nossos antepassados, mas também a nossa. Deus atendeu a oração de nossos pais, porque teve a oração de nossos pais. E também pode atender e vai atender a nossa. Basta você orar, basta você pedir: Deus, me dá uma intimidade contigo sobrenatural. Eu peço todos os dias e eu já disse ao Senhor: não cessarei enquanto eu ver que eu tenho uma intimidade sobrenatural. Assim, da mesma forma que eu peço com o batismo do Espírito Santo, não cessarei enquanto do alto eu não for revestida do teu poder. Enquanto eu não for revestida do teu poder, batizado com o teu Santo Espírito, eu não cessarei em pedir. Sei que é no teu tempo, mas o Senhor não me proibiu de pedir. E Ele também não proíbe você, meus irmãos, de você pedir o batismo do Espírito Santo, um avivamento, salvação de almas. Ele não proíbe, pelo contrário, Ele acha isso mais do que feliz. Ele fica mais do que feliz com a atitude nossa. O terceiro tópico é bênçãos de Deus. Todo trajeto tem uma bênção. Você pode esperar. No começo tem ali uns arranhão, umas dificuldades, mas no final sempre tem a bênção de Deus. E a bênção que Deus prometeu aqui neste livro de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, é que Ele ia sarar a nossa terra. Sararei a tua terra. É isso que Deus diz. Sararei a tua terra, a tua habitação. Aonde passou por escassez, aonde passou por momentos terríveis, estarei sarando, estarei fazendo com que prospere, estarei entrando com providência e estarei enviando mantimento. É uma promessa de Deus, meus irmãos, de Ele sarar a nossa terra. É só seguir passo a passo do que está aqui. Aqui aonde, diaconisa Karine? Na Bíblia, na palavra de Deus. A Bíblia é a própria boca de Deus se abrindo. A Bíblia é o próprio Deus falando conosco. Porque essas palavras aqui, meus irmãos, não saíram nem de homem nem de mulher, mas saíram do próprio Deus. Aqui, apenas o que foi utilizado do homem foi para que ele escrevesse.
Mas as palavras não veio de outro, senão do próprio Deus. Tem muitos dizendo por aí, eu não creio na Bíblia porque foi um homem que escreveu. Foi um homem que escreveu. Mas inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Inspirado pelo próprio Deus. Essa palavra é maravilhosa, meus irmãos. Ela é tremenda, viva e eficaz, meus irmãos. Não tem outra, não tem outra. É ela. É ela que vai de contra a tudo da sua vida. Você pode buscar na Bíblia. Não é no Google não, viu, meus irmãos? Porque às vezes o Google dá uma enroladinha na gente. Você pode buscar na Bíblia. Que tudo da sua vida Deus tem resposta. Tudo. Eu falo com convicção, sem medo de errar. Tudo na sua vida que você dizer, Senhor, o que eu faço? Com isso e com aquilo. Abra a Bíblia e Ele te dá a resposta. Não sei em que livro, em que capítulo, em que versículo, mas Ele sempre tem resposta. Quando você quer ser uma mulher virtuosa, tem Provérbios. Quando você quer ser homens e mulheres de oração, tem Daniel como referência. Quando você quer ver mais do que milagres, coisas sobrenaturais acontecendo, paralítico andando, cego enxergando, surdo ouvindo, tem o nosso Senhor Jesus Cristo. No seu próprio evangelho. Fazendo ali coisas sobrenaturais. Então tudo que você quiser pesquisar, resposta para a sua vida é aqui, ó, na Bíblia. Não vá pelo Google não, meu irmão, que o Google é mentiroso. O Google é fofoqueiro. É o que todo mundo diz. É a Bíblia, meus irmãos. É a palavra de Deus que é respaldo para a sua e para a minha vida. Essa palavra, meus irmãos, ela penetra primeiro em mim, ela corta para mim, para depois cortar para vocês. Primeiro essa palavra, ela prega para mim, para depois pregar para vocês. É assim que Deus faz. Eu meditando nessa palavra e Jesus dizendo, isso está certo, isso está errado. Era eu meditando nessa palavra e Jesus está dizendo, isso aqui está tudo ok, mas isso aqui a senhorita precisa mudar. E muito. Aleluia. Meus irmãos, toda a palavra, aqui a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela tem respaldo para a sua vida. Tem uma receita maravilhosa, a melhor receita que existe na face da terra, nos céus e na terra, é a Bíblia. É uma receita de qual você põe em prática, a qual você segue todos os ingredientes e no final tem sabor de mel. No final tem exortação, no final tem consolação e edificação. Até porque Deus é pai, né, meus irmãos? E qual é o pai que não repreende o seu filho, né, meus irmãos? Se você vê seu filho ali e vê que ele está demais, com certeza você vai repreendê-lo. Assim é Deus conosco. Quando Deus vê que nós estamos precisando daquela tapinha nas costas, Ele vai lá, primeiro Ele vai, fala, escuta, filha. E se não escutar, depois Ele vem bradando, como leão. E meus irmãos, não queira não. Não queira ouvir Deus bradando não para você de uma forma com exortação, que a gente fica igual o pito coído. Você já viu o pito na chuva? Só fica no cantinho. Assim é nós, meus irmãos. Também outra bênção, a principal, um grande avivamento. Oh, coisa boa. Outra bênção de Deus, um grande avivamento. Temos como respaldo o profeta Joel, a qual ele profetizou em Joel 2:28, que lá na frente haveria, Deus desceria do seu espírito e encheria toda a casa e batizaria homens e mulheres, encheria homens e mulheres do seu Santo Espírito, velhos, novos. É a palavra de Deus que diz. E se cumpriu o que o profeta Joel profetizou, inspirado pelo Espírito Santo. Ele disse que velhos e novos se encheriam do Espírito Santo de Deus, teriam visões, sonhos e revelações, e dons preciosos. Se cumpriu. E Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 2 vai falar que de repente veio um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa, e houve línguas repartidas como que de fogo. Estavam todos reunidos no mesmo ambiente, num só propósito, numa só concordância. Assim é nós. Como o bispo disse, se toda sexta-feira, o bom é que fosse todos os cultos, né? Mas aí sempre tem uma justificativa. Mas se toda sexta-feira todos nós estivermos preparados, pedindo um grande avivamento com Deus, essas linhas aqui pegam fogo, meus irmãos. Não fica nada, meus irmãos. Não fica nada. Você estando preparado, estando num só propósito. Assim aconteceu em Atos dos Apóstolos. Estavam todos reunidos no mesmo ambiente.
E Pedro falava de Jesus de um jeito totalmente diferente. A qual ali foram batizados cheios do Espírito Santo. E veio sobre ele línguas repartidas como que de fogo. Línguas, meus irmãos. Dons maravilhosos de Deus. Que nós possamos pedir esse grande avivamento. A conclusão, meus irmãos, é: para que nós possamos ter esse grande avivamento, seguimos essa receita, pedimos ao Senhor, ter intimidade com Deus e seguimos o que Atos dos Apóstolos 2 diz. Em uma só comunhão, em uma só concordância, não é você pensando A e eu pensando B, é nós dois pensando, nós todos pensando no só propósito. Senhor, vem, desce com o teu poder, desce com a tua Shekinah, despede labaredas de fogo, batiza com o teu Santo Espírito, faz um avivamento nesta casa. A palavra de Deus diz, meus irmãos, onde há fogo e glória, ali é um lugar aprovado por Deus. E nós bem sabemos que aqui é mais do que aprovado por Deus. Aqui temos líderes com vidas no altar, irmãos buscando ao Senhor, buscando se capacitar cada vez mais. Então só o que falta é pedir. A palavra de Deus diz: pedir, dá-se-vos-á. Buscar e encontrar, bater e se apreciar. Aleluia! É a palavra de Deus que diz, meus irmãos. Então a receita é essa: buscar, perseverar, ter intimidade com Deus, seguir passo a passo do que a palavra de Deus diz. E no final é só vitória. Sabe por que eu digo que no final é só vitória? Porque a palavra de Deus diz que Jesus subiu para preparar a morada. Preparar a morada para você, preparar a morada para mim. A morada lá já está feita. Jesus está só assim: me manda, Pai. Me manda, Jesus. Me manda, Pai, que eu quero ir lá buscar a tua igreja. Jesus está só esperando o comando de Deus, meus irmãos, para vir nos buscar. E quando Ele voltar, temos que estar preparados. Quando Ele voltar, temos que já estar aqui de ouvidos espirituais atentos para ouvir Ele chamar o teu e o meu nome. Jesus, temos que dizer: Jesus está preparando. Tá não, meus irmãos, Ele já preparou. Ele está só esperando o comando do Pai para vir buscar você e a mim. E aqui eu não vou ficar. Aqui não é meu lugar, não. Eu sou peregrina nessa terra. Meu lugar é no céu. Minha casa é no céu. Meu galardão é no céu. E o seu também, meu irmão. É só buscar. É só ter intimidade, meu irmão. É assim que Deus faz. Aleluia, Jesus. Aqui eu já sou grata, minha rica oportunidade. Passa a continuidade para o bispo.